Bem-vindos, irmãos. É com muita gratidão que a gente volta aqui a esse momento maravilhoso que é a página do Momento de Luz, uma oportunidade criada pela Casa Espírita Caminho de Luz de Uberlândia. E esta página nos oferece uma oportunidade de um pequeno bate-papo, uma vez por semana, sempre às quartas-feiras, às 21 horas. E dessa vez fomos nós os convidados para que batêssemos esse papo bem gostoso, bem informal, sobre o tema sugerido, que é desapego e simplicidade como virtude. Eu achei esse tema muito interessante porque a gente tem o costume de ser muito raso nas nossas avaliações sempre, né? Então parece tão simples a gente pensar no desapego e na simplicidade, mas na verdade é um tema bastante profundo. Então vamos começar dizendo do que se trata uma virtude, né? O que é o significado da palavra virtude na doutrina? O que virtude quer dizer? Como é uma virtude? Então a gente sabe que virtude é a disposição da alma em fazer o bem. Toda vez que a sua alma tem uma disposição de fazer o bem, será uma virtude. Virtude, e tem muitas virtudes, muitas formas de se fazer o bem. Nós podemos, por exemplo, ter como virtude ser um bom chefe de família, ser uma boa mãe que conduz, orienta e acolhe os seus filhos. Nós podemos ter como virtude o fazer o bem, ser um chefe, um responsável por uma empresa que trata bem, cordialmente, respeita, auxilia e ensina os seus subordinados. Nós temos como virtude também um professor que abraçou essa carreira e se dedica à educação e acolhe e tem um olhar apurado sobre as crianças que precisam de determinada atenção maior. Então nós podemos avaliar que virtude tem uma relação muito ampla de fazer o bem, né? E o que seria, então, a virtude relacionada à simplicidade? Ser simples é apenas me vestir mal, né? Só com o básico para não andar despido? É isso que o pai, o mestre, nosso irmão querido, quando aqui esteve, quis dizer? Simples. Não, nós temos a virtude como na simplicidade quando nós somos pessoas simples de espírito, né? As pessoas que são simples, elas não têm dentro de si o ego, aquele ego exacerbado, aqueles sentimentos que às vezes nos levam à derrocada, quando nos achamos superiores, quando nos achamos melhores, diferenciados, às vezes pela oportunidade de nascermos num berço melhor, temos uma formação intelectual maior, então nos achamos superiores. E esse ego nos distancia muito da simplicidade, porque o simples é aquele que, por mais que tenha, continua sendo uma pessoa humilde, amorosa, que se importa com o próximo, né? Está sempre disposto ao auxílio, nem que seja um sorriso, um bom dia amoroso, né? Um olhar carinhoso àquele que ao seu lado sofre, né? Então, ser simples é isso, é você estar sempre com esta energia da liberdade interior, né? De não estar assim envolvido em energias pesadas, da soberba, que é uma energia de derrocada. Então nós podemos, por exemplo, avaliar o que é a simplicidade em relação ao nosso irmão, que a gente conhece muito a história, né? São Francisco de Assis, que resolveu abrir mão de toda a sua herança, de todos os seus bens, se despiu, nós sabemos que a história conta sobre isso, se despiu em praça pública, ficou nu e se retirou, dizendo que não queria mais nenhum dos bens do pai para começar a sua caminhada na simplicidade, né?
mas ele foi realmente ao pé da letra na palavra do Cristo. E aí eu, né, muito humildemente, fiquei analisando essa questão, quem sou eu na fila do pão, hein? Mas olha só como é que eu estava refletindo. Porque a gente sabe que a fé, ela tem que ser sempre raciocinada, né? A gente pode errar e a gente erra muito, mas a reflexão, ela sempre cabe para que a gente aprenda sempre um pouquinho mais. E na minha reflexão eu fiquei pensando, São Francisco de Assis realmente abriu mão de todos os bens, né? E saiu nu em direção a uma nova caminhada, achando e vendo que não precisava de nada daquilo que o pai poderia lhe ofertar, dos bens, da herança, das fábricas, né? Porque o pai diz a ele que tudo que ele tem, que ele está vestido, foi ele que lhe deu, pelos bens, pela fábrica de tecidos que o pai possuía. Mas se o São Francisco de Assis não tivesse tomado essa atitude de abrir mão dos seus bens, né? Qual será que teria sido a caminhada dele em relação ao mundo na caridade? Né? Alguém já parou para pensar sobre isso? Eu confesso que nunca vi ninguém comentando a respeito. Então tomei a liberdade de fazer essa reflexão. Quem sou eu na fila do pão? Mas vamos lá. São Francisco de Assis tinha muitos bens, né? Ele era filho único, ele era o herdeiro de tudo. O que será que ele poderia ter feito com os bens que era a ele direcionados como herança? E como poderiam ter sido usados na execução do trabalho do bem, na caridade, né? Quantas obras ele poderia ter erguido, quantos lares, né? Quantas cestas básicas, quantos alimentos, quantas ferramentas de trabalho ele não poderia ter ofertado às pessoas, se não tivesse levado ao pé da letra o ensino da simplicidade. Ele fez um trabalho maravilhoso, não estamos aqui questionando isso. Mas se ele não tivesse tomado esta atitude de realmente se despir de tudo, deixar tudo para trás, os bens materiais, porque o Pai nos coloca essas ferramentas, né? Por exemplo, os bens materiais, para que nós consigamos fazer bom uso delas. Às vezes a gente abre mão de tudo porque é uma tentação, né? Se você tem tudo à sua mão facilmente, a chance da sua queda, pelo orgulho, mais uma vez, pela vaidade, é infinitamente alta. Porque quando ninguém lhe diz não, você pode realmente cair no abismo do erro, né? Então, São Francisco de Assis abriu mão de tudo e escolheu uma nova caminhada. Mas se ele tivesse ficado junto ao pai e devagarinho fosse mostrando ao pai que o pai não devia seguir por aquele caminho, né, do excesso, dos bens, do apego, que ele deveria pensar no próximo, que tinha uma dificuldade, né, que não tinha tido a bênção de ter tudo que eles tinham. Quantas pessoas ele poderia ter diretamente ajudado, auxiliado, né? Então vamos pensando que a simplicidade, na verdade, não é abrir mão de tudo, né? Viver como uma pessoa que tem uma camiseta, uma calça comprida e um chinelo e apenas, e foi isso que Cristo pregou e é isso que eu vou seguir. Não é isso. Nós podemos ter os nossos bens, nós podemos ter a nossa vaidade, os nossos cuidados. O Chico, uma gracinha querida, uma pessoa iluminada que esteve aqui pertinho da gente, no Triângulo Mineiro, um missionário maravilhoso, tinha suas vaidades. Ele tinha as coisinhas que ele gostava de ter, as suas perucas para poder aparecer nos programas de televisão, quando ele era convidado, quando ele era homenageado. Por que não? O problema é o orgulho, é o excesso, né? Quando a gente vive para essa parte exterior, nós estamos realmente nos envolvendo numa energia de luxúria. E aí é o problema.
A simplicidade é aquela energia interior que a gente tem de estar bem com todos, independente da situação financeira que aquela pessoa que está próxima a você tem, você a trata bem, independente de você ser um rei ou um vassalo, né? Um funcionário, você tem um carinho com todos da mesma forma. Isso é ser simples. A simplicidade não se refere à parte exterior das pessoas, e sim à parte interior das pessoas. É sobre isso que Cristo falava. Feliz daquele que é simples, que tem pureza em seu coração. Porque as pessoas que têm o orgulho, o ego exacerbado, elas não conseguem ser simples, elas não conseguem ser pessoas elevadas e puras, né? O desapego, que também faz parte da nossa pauta, ele meio que anda de mão dada com a luxúria. Porque o que é o apego? É você querer as coisas para você, né? Só bens materiais? Não, não só bens materiais. É meu, está comigo, me pertence. Por exemplo, eu tenho os meus filhos. Eles são meus filhos. Eles não são meus filhos. Eles são filhos do Pai, que me cedeu a oportunidade de tê-los comigo durante X tempo, meu e deles, né? Então, o apego que a gente se perde nisso é muito sério, porque, por exemplo, nós pensamos, eu tenho um trabalho que é meu trabalho, eu dirijo aquele trabalho, só eu sei fazer tão bem aquele trabalho, é meu, me pertence, eu não vou ensinar para ninguém, porque aquela pessoa pode querer o meu espaço. Isso é apego. Por que não ajudar o outro? Por que não preparar o outro para que ele também possa dividir com você a oportunidade do aprendizado? E se amanhã você adoece, quem é que vai te substituir? Nós tivemos um conhecido na nossa família, dono de uma escola, e muito apegado à escola, à estrutura da escola, não dividia com ninguém nada do dia a dia da escola, da parte burocrática, das contas, dos planos, dos planejamentos, nada. O que aconteceu? Essa pessoa desencarnou de uma hora para outra, ninguém conseguia saber por onde começar, não tinha uma menor ideia do que se tratava aquela escola, porque o apego, tomando conta de tudo para si mesmo, sem deixar que ninguém se envolvesse, né? É meu, eu cuido, eu tomo conta, eu administro. Na falta dele, ficaram todos perdidos. Então, o apego, ele é muito doentio, né? Eu me apego a ideias, né? Eu estou aqui numa doutrina, sigo essa doutrina e não aceito refletir nada fora dela. Eu estou apegada àquilo, eu estou presa àquelas ideias. Por que não abrir, né? Dialogar, conviver, respeitar? O apego, ele te limita. Então, o desapego é se libertar, é um momento de libertação quando a gente se desapega de tudo, das convicções arraigadas, das nossas coisas. É a minha casa, é o meu carro, é o meu marido, é o meu filho, é o meu, não é nada nosso. Quando nós voltarmos para a pátria espiritual, nada irá conosco, nada, absolutamente nada, somente as nossas ações, somente as nossas atividades para o bem ou não, né? Só elas nos acompanharão, que farão parte das nossas moedinhas que levaremos na nossa mala, ou então uma mala vazia, infelizmente. Então, nós não podemos nos apegar a nada, temos que ser leves. Por isso a simplicidade, por isso a virtude da leveza, o desapego nos torna pessoas mais felizes. É como se nós pensássemos que a poucos minutos iremos fazer uma viagem, não dá tempo de fazer a mala, mas estamos felizes porque vamos para um passeio maravilhoso. Siga, vá, não se prenda, se liberte, porque o desapego é isso, é você ser feliz.
Ser feliz em qualquer situação, em qualquer local, em qualquer momento. Nós não sabemos quando o nosso bilhetinho será impresso, não é mesmo? Quanto mais a gente se apega, quanto mais a gente se prende aos familiares, aos pais, aos avós, aos amigos, e as coisas vão caminhando, vão tendo o seu próprio curso, a gente sofre, porque não dá para parar o tempo, não dá para a gente mudar o que está planejado. Então, quanto mais livre nós formos, mais felizes seremos. Parece uma maneira fria de dizer, mas é assim que nós devemos conduzir a nossa vida. Por quê? Porque nós sabemos que aqui é apenas um pedacinho da nossa verdadeira vida. A nossa vida é a eternidade. Então, se a gente se afasta daqueles que a gente se ama, é por pouco tempo. Nós poderemos nos reencontrar brevemente. A gente que na doutrina espírita tem a bênção de conhecer que o adeus não é um adeus, é um até breve. O que são 80 e 90 anos de uma existência perante a eternidade, né? Que será a vida toda? Então vamos pensar com mais leveza, vamos agir na vida, no nosso caminhar, mais livres, mais libertos. Por isso a simplicidade é uma virtude, o desapego também é uma virtude, porque nos traz esta sensação de sermos livres e felizes. Caminhamos. Lógico que a gente tem os nossos objetivos de adquirir bens, de formar famílias estruturadas, mas isso com equilíbrio, com tranquilidade. Ai, meu filho vai casar, ela vai me afastar dele, a minha nora não vai deixar me aproximar dos meus netos, eu vou sofrer demais. Gente, não é assim que a coisa funciona. Todos nós temos um caminhar. Quem sabe a aproximação do seu filho com a sua nora não é aprendizado de relacionamentos anteriores que não deram certo e agora é uma nova oportunidade de tentar a reaproximação pelo amor fraterno da proximidade, do parentesco aproximado, né? Como uma nora que vai lhe dar um neto, por exemplo. Vamos tentar, vamos ser leves com a vida, coisas que nos incomodam, que nos afligem, que nos deixam fora do eixo, entristecidos, enraivecidos. Para quê? Para que esse apego a essas necessidades instantâneas que amanhã você vai lembrar delas e vai dizer, nossa, mas por que eu me desequilibrei daquela forma? Por que eu fiquei tão abalado com aquela situação? Passou, tudo se resolveu. Porque a gente tem um apego às decisões. Eu estabeleci tal e tal sequência de acontecimentos, se alguma coisa se modifica, eu me desequilibro, porque eu estava apegada àquele planejamento. Aquilo tinha que acontecer daquela forma. Se alguma coisa aconteceu e eu perdi a sequência, não aconteceu como eu queria, pronto. Tudo já desandou. Não é assim, a vida tem que ser leve, tem que ser feliz. O nosso irmão, quando foi abordado pelo Chico, diz que nosso único objetivo no planeta Terra, do ser humano, é fazer o bem e ser feliz, mais nada. E como é que a gente pode ser feliz? Na simplicidade, no desapego, na sabedoria de levar cada dia intensamente. Eu não sei se eu vou ter o amanhã. O ontem já passou, eu tenho o agora, é isso que eu tenho. Então eu tenho que viver bem, eu tenho que lidar bem com tudo, eu tenho que ser uma pessoa tranquila, equilibrada. Então a simplicidade nossa não é a parte exterior, não é eu pensar que eu não posso ter nada, que eu não devo ter mais de uma calça comprida, que eu não posso ter mais de um par de sapato. Não, eu posso ter as minhas vaidades, sem o exagero. Eu gosto de ter um corpo perfeito, saudável, eu gosto de fazer um exercício, eu gosto de estar bem. Isso não é luxúria, isso é cuidado, porque eu estou zelando da máquina que me foi permitida ter nesta existência para estar aqui por algum motivo de reparação, de prova, de expiação. Então eu tenho obrigação de zelar da minha máquina. Não é luxúria, não é exagero, é necessário, né? Então eu vou, por exemplo, à academia, gosto de me arrumar, ótimo, faça isso, mas não viva em função disso, seja simples. Ser simples é ser comedido, é ser equilibrado,
sabe? É ser tranquilo, porque tem gente que abusa, exagera. Então a simplicidade, ela não existe nos seus atos, nas suas ações, no seu exterior principalmente. Tudo que é excessivo faz muito mal a nós, não é bom. E aí tudo que é excessivo acaba levando ao apego. Eu tenho muitas coisas, muito disso, muito daquilo. Então eu preciso de mais, de mais, de mais. E esse mais torna-se o que? O exagero. E o exagero leva a uma queda, né? Porque o exagero faz eu me apegar àquilo e quando chegar o momento de eu me desprender, eu não conseguirei. Porque eu gostava muito daquilo tudo. Nós temos muitos casos, né? Os nossos irmãozinhos que compram uma terra, a terra ainda é rude, né? Não é rude que é o termo, mas agora não consigo lembrar o termo. E ela precisa ser desmatada, uma terra virgem, né? Cheia de mata virgem, tem que ser desmatada, limpa, para depois fazer os plantios, construir a sede, o paiol, a estrutura toda de uma fazenda, está sendo desbravada. Então, tudo aquilo eu vou fazendo com o meu suor, com o meu sacrifício. Eu vou o quê? Me apegando. Vou fazendo, vou construindo, vou edificando com o meu suor, com o meu trabalho. Maravilhoso, maravilhoso. Isso é maravilhoso, ter essa oportunidade de criar e de construir. Sempre no equilíbrio. Mas amanhã chega o meu dia. Meu bilhetinho é impresso e eu tenho que retornar à pátria espiritual. O que eu faço com o meu amor, com o meu apego, é tudo aquilo que eu construí com as minhas mãos. Todos aqueles bens, tudo que eu fiz, o gado que eu comprei, a cerca que eu construí, a casa que eu desenhei, que eu construí do jeito que eu queria, todas as oportunidades que o Pai me deu, e eu fiquei orgulhoso disso, com razão, deve mesmo ficar. Mas um orgulho com equilíbrio, com serenidade, com simplicidade. Mas às vezes o que acontece? Eu me orgulho tanto daquilo que eu me apego. E quando tenho que retornar à pátria espiritual, eu não consigo me libertar. Porque o apego foi tão grande, o orgulho foi tão grande de ter conseguido fazer aquilo tudo, e que eu não me sinto apenas agradecido ao Pai pela oportunidade da aquisição daquele bem, de ter realizado aquilo. E eu me dedico de tal forma que me apego. E quando eu chegar no momento do retorno à pátria espiritual, eu não aceito deixar. E quem é que vai sofrer? Eu mesmo. Ficarei ali preso àquela estrutura material, sem conseguir me desligar, porque me envolvi energeticamente demais, querendo muito, gostando muito, amando muito. Tudo que nós fazemos muito nos traz prejuízo imenso. Muitas vezes esses irmãozinhos ficam 100, 200, 300 anos presos àquelas ruínas que já se modificaram, às vezes nem existem mais, mas na energia dele ele ainda está naquele ambiente. Então nós encontramos muitas vezes esses irmãozinhos dizendo: mas eu não quero sair, eu construí isso tudo, eu não quero deixar, né? E aí a gente esclarece, a gente conversa com muito carinho, a gente orienta. A gente diz que as lembranças estarão dentro dele o tempo todo, não é necessário estar ali. Quando quiser se lembrar, é só pensar, só se lembrar com satisfação, com alegria, com gratidão ao Pai pela oportunidade da aquisição, né? Porque é Ele que nos dá, Ele nos dá a chance. Olha, nós estamos nesta encarnação com tantas facilidades, tantos irmãos estão passando com tantas dificuldades, nasceram com dificuldades motoras, com dificuldades de fala, dificuldades mentais, né? Tantas e tantas dificuldades. E aquele que teve a bênção de uma encarnação perfeita tem que ser grato e viver na maneira certa, na medida certa, com simplicidade, com sabedoria, com desapego. Ah, mas eu não posso gostar das minhas coisas? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós não podemos nos apegar. O desapego é a libertação. Eu amo tudo que tenho, eu valorizo, eu agradeço. Não é por isso que eu vou deixar de estragar, eu vou deixar ao léu, eu vou deixar na calçada, eu vou deixar sem cuidados. Absolutamente.
mas não tenho apego. Então, quando é chegado o momento do retorno à pátria espiritual, a separação é tranquila. Eu amo os meus filhos, por exemplo. E quando chegar o meu momento de retornar à pátria espiritual, eu terei equilíbrio de deixá-los? Porque se chegar da minha hora de retornar à pátria espiritual e a deles não, eles terão que continuar a sua jornada, eu tenho que deixá-los. Tenho que deixá-los com serenidade, com confiança, com fé, que o caminho deles continue. O meu já foi encerrado, o meu ciclo foi fechado. Quantas mãezinhas não querem ir embora? Porque tem apego. Ele não vai conseguir sobreviver sem mim, ele vai sofrer demais. Mas cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento, não é? Quem sabe o aprendizado dele não será a partir do momento que você não estiver mais ao lado dele. Porque numa vida anterior não houve o respeito à mãe e ao paizinho. Então ele tem que passar nessa oportunidade encarnatória pela vivência de não tê-los ao seu lado, não é? A gente não sabe qual é o nosso caminho. Então quanto mais livres nós formos, mais simples nós agimos na vida, mais leve ela será, mais fácil será conduzi-la em todas as circunstâncias. Nós tivemos hoje o contato com uma historinha que eu achei bastante interessante, de um rapaz que, refletindo sobre as palavras do Cristo, resolveu se despir de todos os bens, ficou apenas com uma sunga e colocou uma outra sunga numa sacolinha e saiu a caminhar, dizendo que não ia mais ter nada, absolutamente nada, que ele queria ser uma pessoa simples. E foi caminhando e caminhando. E ao longo dessa caminhada, passando por vários locais, vários vilarejos, ele soube de um monge que trabalhava a simplicidade, o desapego de uma forma maravilhosa e pregava sobre isso. E foi perguntando aqui, perguntando ali, chegou ao local onde morava esse monge. Quando ele se aproxima da casa do monge, ele fica estupefato, porque a casa do monge tem um luxo gigantesco, assim, paredes de mármore, sabe? Fios assim de ouro, um lugar maravilhoso, muito chique, muito elaborado, muito bem cuidado. E quando ele adentra o jardim, chega um funcionário do monge e aborda, né? Como vai? Você tá bem? Você tá procurando alguém? Aí ele fala, não, eu vim até aqui para encontrar o monge, gostaria muito de conversar com ele sobre a simplicidade, o desapego, mas olhando aquilo tudo e avaliando e falando, mas esse homem deve ser muito hipócrita, né? Olha o tamanho da casa, olha essas acomodações, olha esses cuidados, quanto dinheiro foi gasto aqui. Esse homem não vivencia o que ele prega. E ele estava de ter andado muito sujo, né? Estava sujo. Aí o funcionário fala para ele, não, sim, é aqui mesmo, entre. Você não gostaria de tomar um banho? Nós temos ali uma fonte com uma água termal, pode ir até lá, toma seu banho. Você tem uma outra roupa para colocar, para poder lavar essa, né? Que está um pouquinho suja, para você se sentir melhor, mais confortável. Aí o moço responde, sim, eu tenho outra sunga aqui nessa sacolinha. E aí ele fala, então vou te levar até lá. Ele leva ele até lá, ele toma um banho, ele se banha, ele se higieniza, aproveita e lava a sunga. E o servo mostra para ele onde tem um local para ele colocar a sunga que ele lavou para secar. E fala, olha, ele está lá nas montanhas falando com a população daqui da região sobre a questão da luxúria, né, do apego, da simplicidade. E o rapaz vai até lá pensando, mas esse homem, eu vou desmascarar ele, porque ele, onde se viu falar sobre simplicidade, sobre desapego, morando num palácio desse, numa casa dessa, toda cuidada, cheia de coisas caríssimas, né? E ele chega lá e começa a ouvir o monge falar muito assim, intrigado e revoltado, querendo fazer uma abordagem de você é um hipócrita. Nesse minuto que ele está refletindo e chegando, vem o servo muito apavorado, gritando, Senhor, Senhor, seu palácio está pegando fogo, seu palácio está pegando fogo. Aí o monge olha para o servo e volta e continua conversando com as pessoas. Aí o servo vai se aproximando mais, Senhor, Senhor,
vai queimar tudo, vai queimar tudo, acorde. O monge olha novamente e continua conversando tranquilamente, serenamente. Aí o servo põe a mão na cabeça, Senhor, Senhor, o que faremos, o que faremos? Nesse momento, o moço olha bem para o servo, dentro do olho dele, põe a mão na cabeça e fala, minha sunga! E sai correndo para ir lá acudir a sunga dele. Então, quem é que tem apego? Um monge, com toda aquela estrutura maravilhosa da casa dele, ou um moço que se despiu de tudo e tinha apenas uma sunga, e no momento que ele sabe que a sunga dele vai queimar no fogo do que está destruindo o castelo, qual é a reação dele? Então, na verdade, a simplicidade ela vem de dentro, né? De dentro, a gente se libertar, a gente ser leve e livre. É tão fácil, é tão mais tranquilo. A gente tem que aprender, isso é sabedoria. A gente vai fazendo esse esforço um pouquinho por dia, trabalhando os nossos sentimentos. É fácil? Absolutamente. A gente ainda tem muito apego a muita coisa, mas a gente vai conseguir, porque isso é o nosso processo de aprendizado, o nosso processo de libertação, o nosso processo de evolução, a famosa reforma íntima, né? Abrir mão com carinho, com respeito, com gratidão, mas não nos apegarmos às coisas, a todos e a tudo. A gente se libertando, a gente tendo carinho, mas não tendo apego, a gente vive mais leve, né? É assim que a coisa funciona. Agora me lembrei também de outro caso muito interessante, que é da dona Maria Modesto Cravo, que trabalhou em Uberaba durante muitos anos, doutor Inácio Ferreira, uma médium excelente, tem livros psicografados. E existe uma história dela, porque em 1900 e bolinha, né, ser espírita era ser doida. E ela realmente chegou à casa, ao hospital psiquiátrico em camisa de força, né, mediunidade extrema, ela estava totalmente desequilibrada. Eles não conheciam sobre doutrina espírita, a levaram para o sanatório, mas quem dirigia o sanatório era o doutor Inácio Ferreira, aquele acaso que não é acaso, e ele foi tratando e ela desenvolveu a mediunidade dela. Eles foram parceiros por mais de 50 anos, trabalhando e atendendo na casa espírita, no sanatório, com a doutrina espírita, auxiliando os pacientes, né, através do tratamento psiquiátrico. Mas voltando à história da Dona Maria, ela, quando se recuperou, que voltou a morar na mesma casa que o esposo, porque ela foi internada como louca, né? Que ela voltou, ela era da alta sociedade uberabense, muito rica, o marido dela tinha muitos bens, ela pertencia à alta sociedade. E na alta sociedade souberam que ela se tornou espírita. E espírita naquela época era uma coisa horrorosa, as pessoas atravessavam a rua, não andavam na mesma calçada que o Chico Xavier, por exemplo. Imagina ela, né? E aí chegou a data do aniversário dela, as amigas se reuniram, fizeram uma caixa maravilhosa e levaram e mandaram entregar na casa dela como presente de aniversário, com o nome de todas as amigas da alta sociedade de Uberaba. Quando ela abriu a caixa, tinha estrume na caixa. E ela abriu, ela olhou aquela caixa e ela não fez absolutamente nada, ela não ligou para ninguém, ela não mandou correspondência para ninguém, ela não insultou ninguém. Ela pegou aquela caixa, se dirigiu ao jardim dela e plantou com o estrume muitas rosas. No ano seguinte, na mesma data de aniversário das amigas, uma a uma, ela foi enviando dúzias de rosas a todas as amigas que a ela tinham enviado o estrume, dizendo que, através do presente, aquelas flores puderam ser produzidas, né? Então, ela estava respondendo e devolvendo tudo que ela tinha recebido com muito carinho e mandando as flores para todas as amigas que aí no ano anterior tinham lhe dado uma caixa com um sentimento muito triste e pequeno. E na simplicidade dela, na pureza dela, ela teve esse carinho de retribuir um insulto muito baixo, muito difícil, com muito amor, né? Não precisava dizer mais nada. Então, quem ali é simples, quem ali é puro, quem ali é liberto,
E é isso que a gente tem que tentar fazer na nossa vida, se libertar das nossas amarras, porque a gente mesmo cria as amarras, sabe? A gente mesmo faz essas situações difíceis para a gente, que nos leva em situações assim de dor, de sofrimento, e a gente tem que pensar que tudo isso é passageiro, como o nosso querido Chico recebeu aquele recadinho da nossa Mãe Santíssima, né? Nessa vida tudo passa. E passa rapidamente. Os momentos muito felizes passam. Os momentos muito difíceis passam. E se a gente puder passar por eles leve, livre, libertos, com simplicidade, com desapego, nós teremos uma jornada maravilhosa e tranquila. Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Se a gente refletir um pouquinho, se a gente conseguir sempre se policiar, sabe, nos exageros, nas nossas situações assim de pequeneza, ainda a gente tem muitas dificuldades. É verdade, não é fácil não, é um exercício diário, mas a gente vai conseguir, a gente tem só que se cuidar. Um abraço de carinho, muito obrigada pela oportunidade e até um próximo encontro. Nós estamos aqui muito felizes sempre e agradecidos pela presença de vocês. Até a próxima.